terrestre, em vários países e já em todos os... Falou tanto, mas eu quero deixar esse texto para o seu coração, nessa noite tão especial. Lucas capítulo 3, a partir do verso 1. Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 3, a partir do verso 1. Quero trazer essa reflexão ao seu coração essa noite. Enquanto você procura aí, quero agradecer a Deus pela vida do Rodrigo e todos os líderes do Legacy, líderes de ministérios, líderes de GCs, todos os voluntários que estão aqui, todos que fazem parte do Legacy. Você que frequenta, né, aqui, você que está nos visitando. Não é hábito ter um culto na sexta-feira, mas que bom que você veio aqui para a abertura da nossa conferência. E não perde por nada amanhã. E chega cedo, que amanhã vai estar lotado aqui, com certeza, com o pastor Tiago Diniz, que vai nos abençoar também na noite de amanhã. Eu quero falar sobre o título autêntico. Você pode repetir comigo? Autêntico. Pode ser mais forte? Autêntico. Lucas 3, a partir do verso 1, diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Vai comigo agora a partir do verso 15. Aí mesmo no capítulo 3 de Lucas, a partir do verso 15, diz assim: estando o povo na expectativa e pensando todos no seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você pode dizer amém? Pai, essa é a tua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa noite tão especial. Que nesses minutos, Espírito Santo, a tua obra seja completa em nossos corações, trazendo cada vez mais a verdade do teu evangelho e da tua palavra. A todos que estão aqui nessa noite, Senhor, aqueles que também nos acompanham de forma online, que o teu Espírito Santo venha ministrar em nossa mente, em nosso espírito e em nosso coração. Pai, tira toda distração nesse momento, leva, Espírito Santo, a nossa mente cativa ao entendimento da tua palavra. Fala conosco, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pode ser mais forte esse amém? Amém. Gente, autêntico é aquilo que é verdadeiro, autêntico é aquilo que é legítimo, onde não há margem para falsidade. Autêntico é aquela pessoa que diz que vai fazer e ela faz. Autêntico é aquele que sabe se portar em maturidade, ele tem autenticidade. Então, mais uma vez, autêntico é aquilo que é
verdadeiro. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Autêntico é aquilo que é verdadeiro. Ou seja, aquilo que é autêntico, a mentira, o engano e a falsidade não se aproximam. Eu quero falar de João o Batista. Ele recebe esse codinome porque literalmente ele batizava as pessoas no Rio Jordão. Então não é um sobrenome dele, mas é um ato que ele fazia. E dentre muitos personagens bíblicos, eu poderia falar de Jesus também, mas eu quero citar esse homem, o João Batista, porque na minha visão, na minha concepção, João Batista é um dos homens mais autênticos do Novo Testamento. Eu queria trazer para você algumas realidades desse homem, onde nós aprendemos com ele o poder e a graça de Deus de ter uma vida autêntica e de como que isso é importante para os nossos dias. Primeiro eu queria situar você. O pai de João Batista se chamava Zacarias, a sua esposa era Isabel. O Zacarias, ele era um sumo sacerdote. Escute isso aqui. O Zacarias, ele era um sumo sacerdote. Ele ministrava no templo do Senhor. Ele era marido de Isabel. Quando eles já estavam com idade avançada, onde Isabel não tinha mais a possibilidade de engravidar, o seu marido também, de idade muito avançada, eles não tinham filhos. Mas um dia, o sumo sacerdote, o pai de João, ele entra no Santo dos Santos. Ele recebe a visita de um anjo que diz para ele: Zacarias, a sua esposa Isabel, ela vai ter um filho nos próximos meses. E o nome dele será João. E ele será grande no meio de Israel. Ele vai preparar o caminho para o Senhor. Ele não é o Senhor, mas ele vem para preparar o caminho. Ele nasce. No entanto, queridos, quando nós começamos a investigar a vida dele, ele já aparece adulto. Nós não temos a vida de João Batista enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto jovem, ele já aparece adulto. O que nós sabemos de como ele viveu antes de ele aparecer é de acordo com aquilo que o anjo havia falado para o seu pai. O anjo havia falado que o nome dele seria João. E foi João mesmo. O anjo havia falado que ele seria um nazireu. Ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber bebida forte, ele tinha que ser totalmente consagrado a Deus e a sua palavra. Quando nós vemos o João Batista já adulto, nós entendemos que tudo aquilo que o anjo falou sobre ele, os pais conseguiram estabelecer na vida dele. De fato, ele era um nazireu, de fato, ele era alguém que havia sido criado de acordo com a promessa que havia sido apontada para ele. Ele foi alguém que Deus escolheu, que Deus trouxe, que Deus deu uma história. Ele não era um qualquer. Deus tinha um plano e um projeto para a vida dele, assim como você. Isso não é exclusivo de João Batista, entenda. Se você está aqui hoje, se você nasceu, se Deus te deu a oportunidade de vir ao mundo, de ter vida, de conhecer a Ele, porque Ele tem um plano para você. Ele tem uma história para você. Ele tem um projeto para você, assim como Ele teve para João também. Só que o texto que nós lemos, queridos, mostra o João Batista no deserto. O texto diz de de Lucas capítulo 3, o verso 2. Coloca aqui para mim, por favor. João capítulo 3, o verso de número 2, diz assim: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra do Senhor veio a João, filho de Zacarias, aonde, gente? Pode ser mais forte, veio no deserto. Aqui nós já identificamos algo completamente adverso daquilo que poderia ter sido a vida de João Batista.
Vocês lembram que o pai dele, o Zacarias, como eu falei aqui, ele era o sumo sacerdote. Ele ministrava no templo, no Santo dos Santos. Logo, João Batista deveria ser, pela sucessão ministerial, aquele que deveria tomar o lugar do seu pai e se tornar também um sumo sacerdote. Mas nós lemos aqui que quando João Batista está na fase de se tornar um sumo sacerdote, não é ele o sacerdote. De alguma forma tomaram o lugar dele. O texto diz que os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, tomaram, se apropriaram daquilo que era legítimo de João Batista. E mais que isso, além de João não estar ministrando como sumo sacerdote, o texto diz que ele está lá no deserto, longe, completamente distante daquilo que naturalmente deveria acontecer na vida dele. O texto não vai falar muito, ou não vai falar absolutamente nada, o porquê que João Batista não assumiu o sacerdócio. Qual o motivo, quais circunstâncias, ou quais razões Anás e Caifás assumiram aquilo que era de direito de João Batista. E mais que isso, gente, ele está longe, ele está no deserto, anunciando Jesus, pregando a respeito de Jesus. O fato, queridos, diante dessa perspectiva e desse pano de fundo que eu queria te mostrar a respeito de João Batista, é que nós podemos abrir um leque teológico de por que ele não assumiu o sacerdócio. Podemos pensar sobre isso. Mas o fato é, haviam, portanto, dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Mas o legítimo era João, que estava no deserto. Anás e Caifás tomaram, se posicionaram, receberam o título sacerdotal, receberam a autoridade dos homens que ali foi conferida. Mas nós não lemos aqui o texto porque eu pulei. Mas quando João aparece no deserto, falando a respeito de arrependimento, o texto diz que as multidões iam atrás de João Batista no deserto. As multidões não estavam no templo com o sumo sacerdote Anás e Caifás. As multidões estavam atrás de João, no deserto. Se João fosse o sumo sacerdote, as multidões estariam no templo, porque Deus havia derramado sobre ele essa unção. Então aonde ele estivesse, as multidões iriam, porque a promessa deveria se cumprir. Deixa eu dizer algo para você. Você pode não ter hoje aquilo que é seu por direito. Você pode até não estar posicionado aonde você poderia estar posicionado. Isso não invalida que a promessa de Deus se cumpra na sua vida e na sua história. Não invalida. João está no deserto, um lugar sem nenhum tipo de estrutura, mas as multidões estão lá. Queridos, quando Deus levanta aqueles a quem Ele quer levantar, não tem como dizer, não tem estrutura, não tem um mecanismo, não tem um dinheiro. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Não era João que ia atrás das multidões, as multidões iam atrás dele. No deserto, nos ambientes mais difíceis. E quando as pessoas chegavam lá, elas começavam a ouvir a pregação de João Batista. A pregação dele super suave, super leve. Ele olhava para a multidão e dizia assim: raça de víboras. Super tranquilo. Aí um pregador falar isso no auditório hoje, ele é processado no outro dia. E enquanto João chamava o seu auditório de raça de víboras, sabe o que acontecia, gente? Mais pessoas chegavam. Mais pessoas chegavam. Mais pessoas chegavam. Por quê? Porque havia autenticidade naquela pregação. Havia autenticidade naquela vida.
na vida daquele homem. E as pessoas começavam a perguntar: João, o que a gente deve fazer então? Ele dizia: se arrependam. E uma das formas de vocês produzirem arrependimento é o batismo nas águas. E por isso ele batizava tantas pessoas nas águas. E por isso ele adquire esse nome, porque foi muito forte no ministério dele o batismo do arrependimento. E por isso ele passa a ser chamado de João Batista. As multidões estão ali, os soldados romanos vão atrás dele, os ricos estão atrás dele, os pobres estão atrás dele, as crianças estão atrás dele. Isso te lembra de alguém que aconteceu a mesma coisa? Quem lembra? Quem você lembra que era assim? Jesus. Os ricos foram atrás de Jesus, os pobres foram atrás de Jesus, as crianças foram atrás de Jesus. Assim como o discurso de João convencia as pessoas, o discurso de Jesus também convencia as pessoas. Assim como João pregava o arrependimento, Jesus também pregou o arrependimento. Assim como Jesus pregava graça, generosidade, João fazia da mesma forma. Por isso se começou a comentar entre as pessoas: será que esse tal de João não é o Messias? Será que esse tal de João Batista não é aquele que haveria de vir e livrar o povo de Israel de toda a opressão? Eles começaram a imaginar que João era o Cristo. Mas vamos ler de novo a resposta que João Batista deu. Coloca para mim de novo Lucas capítulo 3, a partir do verso 16. Lucas 3, verso 16 diz assim: João tratou de explicar logo a todos: eu na verdade batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Gente, João Batista, ele não tinha fraqueza na sua identidade. Ele sabia que ele não era o Cristo. Ele sabia quem era. Nós vivemos em uma geração onde a nossa geração tem fraqueza na identidade. Não se tem autenticidade profunda em saber quem somos. E cada vez mais existe uma forte guerra cultural, política e até mesmo teológica que nos impede de ter uma identidade firmada. A nossa geração é uma geração que tem fraqueza na identidade. Você tira pela ideologia de gênero. As pessoas dizem hoje: eu não sei mais qual é o meu gênero sexual, não tem identidade. Ou então elas dizem que elas têm várias identidades sexuais, porque não têm identidade. São identidades fracas, distorcidas. Nós não sabemos muitas vezes o que queremos. É uma geração que num mês quer uma coisa, vai atrás daquilo, mas no outro mês quer outra. Não sabe o que quer, não sabe quem quer, não tem firmeza na identidade diferente de João. Paulo ele vai falar algo sobre isso. 2 Coríntios, coloca para mim, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Deixa eu achar os versos aqui. 2 Coríntios 10, versos 12. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Olha como diz o texto. Paulo dizendo: porque não ousamos nos classificar ou nos comparar com alguns que louvam a si mesmos. Mas eles medidam-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam a falta de entendimento. Vamos dar o início mais uma vez, porque não ousamos nos classificar ou comparar. Uma das coisas que nos faz ter fraqueza na nossa identidade ou sermos autênticos é a dita comparação. Uma das piores realidades da nossa geração é a comparação.
É quando nós olhamos para alguém no nosso meio e falamos: por que eu não sou como ele? Por que eu não tenho a família dele ou dela? Por que eu não tenho o dinheiro que ele tem? Isso nas redes sociais piora muito, gente. Porque nas redes sociais é só maravilha. É só a viagem para Disney. Para quem tem menos, é só a viagem para o Beto Carreiro. Para quem tem menos, é só a viagem para o parquinho do CSU. Mas é só a coisa boa. É só aquele prato bonito no Instagram. É só as imagens, é só o banho, a viagem, a estrada, né? Aquelas coisas maravilhosas. Mas o dia a dia dos problemas que todo mundo tem, ninguém posta isso, né? Ninguém coloca as coisas complicadas que nós vivemos. E nós olhamos a vida dos outros e nós, de uma forma que às vezes nós nem percebemos, nós estamos nos comparando. E muitos de nós estamos tendo uma vida sofrida por causa da comparação. E quem se compara tem uma identidade fragilizada, não é autêntico. Mas Paulo diz: nós não ousamos nos classificar ou nos comparar. Aí no final ele vai dizer: porque isso é falta de entendimento. É quem não entendeu quem é. Quem ainda não descobriu a autenticidade de quem ele realmente é em Cristo e na sua palavra. Isso gera uma série de coisas. Por que o fulano alcançou e eu não? Por que o outro casou e eu não? Por que o outro conseguiu e eu não? E nós vamos nos comparando. Mas uma coisa que você precisa entender é que essa comparação, ela às vezes não é por palavras. Às vezes você não fala isso. O fulano tem e eu não. Às vezes você não fala. Mas lá na sua mente, no seu subconsciente, está havendo uma comparação. Está havendo. E isso traz sofrimento. Repare que as pessoas compararam João Batista com Messias. Mas imediatamente ele acabou com a história e disse: gente, não é assim. O Messias, ele é tão poderoso que eu não sou digno de amarrar o cadastro do sapato dele. Eu batizo vocês com água. Ele vai batizar vocês com fogo e com o Espírito Santo. Vocês estão vendo a diferença de um com o outro? João Batista dizia. Ele sabia quem ele era. Isso não foi um problema para ele. Queridos, uma das coisas dentro do sentido de ser autêntico é buscar fortalecer a nossa identidade. É ter uma identidade autêntica, sem comparações. Sem ficar olhando para a vida do outro e tentando desejar aquilo que pertence ao outro e não a nós. A nossa identidade é firmada quando conhecemos Jesus. Leia comigo o Evangelho de João, capítulo 1, verso 29 e 30. Coloca para a gente João, capítulo 1, versos 29 e o verso 30. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ler mais uma vez esse último ponto? Pode voltar? Eis, vamos lá no 3, 1, 2, 3. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só esse versículo. É a primeira vez que João Batista enxerga Jesus. Mas ele sabia que era Jesus. Ele percebeu que era Jesus. A nossa identidade é firmada quando conhecemos o Senhor. João Batista tinha um entendimento de quem era o Messias pelas Escrituras. O Novo Testamento não existia, mas os profetas existiam. E tudo aquilo que apontava para o Messias, o João Batista conhecia. No dia que Jesus se apresenta, queridos, a unção que havia sobre a vida de João era tão grande. Escute a ousadia que eu vou falar aqui. A unção de João Batista era tão grande que até Jesus foi atraído à presença de João Batista. Porque Jesus é quem vai até ele. Ele não foi convidado.
Jesus vai até João, e quando João enxerga, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso nos leva a entender por que João era tão autêntico, porque ele conhecia o Messias, ele conhecia Jesus. Conhecer Jesus, queridos, nos leva a uma vida autêntica. Conhecer Jesus nos leva a uma vida sem comparações. Nós sabemos quem somos. Nós somos autênticos naquilo que somos. Uma das perspectivas, ou a principal realidade, de o porquê que não somos autênticos na nossa identidade, é a nossa falta de conhecimento em relação a Jesus. Eu mesmo, antes de ter esse entendimento, eu tomei muitas decisões erradas na minha vida. Eu tomei muitas atitudes que tiveram consequências ruins na minha vida. Eu tive muitos problemas pelo fato de eu ainda não conhecer o Senhor como eu precisava conhecer. E muitos de nós temos sofrido por isso. A nossa geração tem sofrido dentro dessa realidade. Queridos, quanto menos conhecemos Jesus, maior a fraqueza da identidade. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais firmada é a nossa identidade. Dentro disso, quanto mais você conhece Jesus, as suas decisões ficam mais fáceis de serem tomadas. Porque essa fase, vou falar que é a nossa fase, porque só tem jovem aqui, na Lagoinha só tem jovem. A Lagoinha jovem é de 0 a 160 anos. Então, se você está dentro dessa faixa etária, você é jovem. Dentro dessa perspectiva, a fase da juventude é a fase onde nós temos que tomar as decisões seríssimas. Por exemplo, que faculdade vamos fazer? Que profissão nós vamos ter? Qual é o nosso chamado ministerial? O que Jesus me chamou para fazer? Com quem que eu vou casar? Essa aqui é difícil, hein, gente? Quem vai ser minha esposa? Quem vai ser meu marido? Essas decisões, qual é o meu chamado? Qual é a minha profissão? Quem vai ser meu cônjuge? Essas são decisões que nós temos que escolher na fase da juventude. Mas são decisões que nós vamos levar para a vida toda. Então são decisões difíceis, não são decisões fáceis. São decisões complicadas, não são decisões simples de se tomar e de resolver. Por isso que quanto mais de Cristo existir na sua vida, mais fáceis as decisões que você tem que tomar. Mais fácil de se resolver, mais fáceis de serem aplicadas. Mais fáceis. Eu lembro quando eu estava conversando com a Joelma, eu já estava perdidamente apaixonado, vou confessar. Mas eu disse, vou segurar um pouquinho, porque eu preciso ver o quanto que essa mulher ama Jesus. Preciso saber o quanto que essa mulher ama Jesus. E eu fui reparando isso nela, e a Joelma apaixonada. E ela só falava em Jesus, e tudo girava em torno de Jesus. E as coisinhas pequenas, não eram coisas grandiosas que ela fazia, mas eram as pequenas, que me faziam ver realmente, não, ela ama Jesus. E se ela ama Jesus, ela vai me amar, ela vai me honrar, ela vai ser fiel a mim. Está vendo como Jesus é o crivo? Agora, se nós não conhecemos Ele, se nós não sabemos quem Ele é, se nós não estamos ouvindo dEle, como vamos tomar essas decisões que são tão difíceis na vida? Gente, como que pode hoje praticamente é na fase da adolescência que você escolhe uma faculdade, com 16, 17 anos. Como é que alguém de 16 anos vai ter o potencial de escolher um curso universitário? Tem que ouvir muitos pais, tem que ter bons conselheiros e tem que conhecer Jesus. Tem que ouvir de Jesus. João, ele só tinha uma identidade firmada porque ele conhecia o Senhor.
ele era extremamente autêntico a respeito de Cristo. Se tem algo que você precisa se dedicar nessa fase que você está vivendo hoje, é em Jesus. Se dedique nele, conheça ele, busque mais sobre ele, tenha um relacionamento íntimo e profundo com ele. E quando ele te falar algo, se prepare para isso. Se prepare para isso. Se ele te indicar uma profissão, um curso, se prepare para isso. Ontem mesmo eu conversava com o William, falando sobre chamado. Como eu disse aqui, eu descobri o meu pelo Senhor, não por mim, mas pelo Senhor, com 15 anos. E desde lá, eu não cheguei com o pastor e falei, ô pastor, o pastor da minha igreja, né? Jesus me chamou, me unge. Não fiz isso, gente. Falei, bom, se ele me chamou, eu tenho que me preparar. Eu tenho que ir para o seminário, porque eu não sei nada. Eu não sei dar um conselho, eu não sou tão profundo na Bíblia, eu não sei pregar, eu não sei como que funciona. Tem que se preparar. Quando Jesus falar, quando Jesus te apontar, ele vai te preparar. Ele vai te conduzir. Ele não vai te desamparar. Alguém pode dizer amém aqui? Mas para você ouvir dele, você tem que estar com ele. Você tem que conhecer a ele. Você tem que ter um íntimo relacionamento profundo com ele. Alguém pode dizer amém aqui? A identidade de João era afirmada porque ele conhecia o Senhor Jesus. E por último, a nossa identidade é afirmada por Jesus. A nossa identidade é afirmada por Jesus. Lucas capítulo 7, a partir do verso 24. Leia comigo, por favor, Lucas capítulo 7, a partir do verso de número 24. Acompanhe a leitura comigo, diz assim: quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de quem? A respeito de quem, gente? De João. Repare, Jesus vai começar a falar de João agora. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Pode seguir. O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem em luxo moram nos palácios reais. Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Jesus aqui, queridos, está falando de João Batista. Não é o Pedro que está falando. Não é Moisés que está falando. Não, é Jesus. Jesus olha para a multidão que ele está e diz assim: quando João estava no deserto pregando, o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver um caniço agitado? Vocês foram ver um homem com roupas bonitas? Não. Jesus diz: vocês foram ver um profeta. No verso 28, leia, coloca lá, não, 27, vai lá no 27. Este é aquele a quem está escrito: eis que envio adiante de você o meu mensageiro, a qual preparará o caminho diante de você. Verso 28. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Ele vai finalizar dizendo que o menor no reino de Deus é maior do que ele, mas ele vai dizer no início que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Você está entendendo essa afirmativa? Moisés não foi maior que João. Isaías não foi maior que João. Nenhum dos outros profetas proeminentes em Israel, Jesus está dizendo, ninguém é maior do que João. E Jesus, nos versículos anteriores, o chamou de profeta. Jesus, ele é quem reafirma quem você é. Ele quem diz quem você é. Eu não sei quem você ouve. Quais são os amigos que você ouve?
Quem são as pessoas, os influenciadores que você ouve lá no Instagram, lá no YouTube. Eu não sei quem você ouve. Mas se você está atravessando alguma dificuldade na sua vida, eu tenho certeza, Jesus você não está ouvindo. Você está ouvindo todo mundo, menos o Senhor. Porque se tem uma coisa que o Senhor faz é reafirmar quem somos. A primeira coisa que Ele reafirma a respeito de você: você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você não é órfão, você não é filho do diabo, você não é filho de sei lá o que podem falar de você. A primeira coisa que o texto e que o Senhor fala é que você é filho. Você tem uma identidade. Você tem uma identidade no Senhor. Ele te chama de filho. Meu Deus. Me admira muito isso porque poucas vezes, de uma forma tão explícita, Jesus apontou especificamente para aquelas pessoas quem elas eram. Mas para João Batista, ele disse isso: ele é um profeta e ele é o maior dos profetas. Você lembra que no início eu afirmei aqui que o João Batista deveria ter tomado o lugar do seu pai. Ele deveria ter sido um sumo sacerdote. Mas expulsaram ele para o deserto. Jogaram ele para o deserto dizendo: leva para o deserto, porque lá não vai dar certo. E deu certo. Quem sabe a permissão de Deus dele não ter se tornado um sumo sacerdote é porque Deus não o chamou como sumo sacerdote. Pode ser. Porque Jesus não o chama de sumo sacerdote. Jesus o chama de profeta. Profeta é aquele que anuncia as grandezas de Deus. Profeta é aquele que mostra o caminho do Senhor. Profeta é aquele que chora as dores. Profeta é aquele que sente o que Deus está sentindo e ele aponta o caminho certo, ele aponta aonde está errado, ele aponta o que deve ser corrigido. Jesus reafirma a identidade de João Batista. A minha pergunta para você é, como eu disse aqui, eu não sei quem você está ouvindo, ou o que falaram de você. Porque você pode ter certeza, falam de você, viu? Ou bem ou mal, mas falam. Alguém está falando de você. Quem pode dizer misericórdia? Alguém fala de você. E aquilo que você ouviu pode ser que não seja a sua identidade. Mas também existe alguém que fala mais de você do que qualquer outra pessoa, e não é Jesus, é você mesmo. A pessoa que mais fala mal de você é você mesmo. É você mesmo. Você diz que você não é bom. Você vive dizendo que você é pecador. Você vive dizendo que você não consegue. Você vive dizendo que você só erra. E você vai formando essa identidade dentro de você. E você vai tirando a autenticidade de Cristo na sua vida, porque você mesmo vai semeando na sua vida. Eu só erro. Eu não sou bom. Eu não vou me envolver, eu não consigo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu já passei por isso. Eu já falei muito mal de mim para mim mesmo, durante muitos anos. E isso era um peso na minha vida. Isso era um peso na minha trajetória. E eu me sentia indigno de tudo e de todos. E quantas oportunidades eu perdi, porque eu dizia: eu não sou bom, eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade. Deus não me chamou para isso. E fui me escondendo. Fui me escondendo.
Uma das coisas que eu queria, de tudo que eu falei aqui, mas se tem uma, se você pudesse levar para a sua vida hoje, para de falar mal de você. Para de machucar a sua identidade. Porque uma coisa que eu sempre digo para a Joelma, eu falei, amor, a boca dos outros eu não controlo. Os outros vão falar, deixa eu falar. Eu sei quem eu sou. A boca dos outros eu não controlo. Mas a minha eu controlo. Mas o que eu falo eu controlo. E quando nós paramos de falar mal de nós mesmos e deixamos de machucar a nossa própria identidade, porque isso é muito triste, irmãos. Quando nós mesmos nos machucamos, quando cometemos o autoflagelo nas nossas almas, na mente, no coração, isso acaba com a gente. Isso desmotiva a gente. Isso tira completamente as nossas forças. Mas o Senhor vem reafirmando: você é filho, você é filha. Quem diz, eu só faço coisas que dá errado. Aí vem o Senhor e diz, você é mais que vencedor. Quem está entendendo isso aqui? Você é mais que vencedor. E vem o Senhor e começa a dizer, você é profeta. Eu te chamei como profeta. Eu te chamei, eu te gerei. Eu te permiti existir, porque eu tenho planos. Como Jeremias, que falava mal dele mesmo, dizia, mas Senhor, eu não passo de uma criança. E Deus dizia, não diga isso. E Jeremias dizendo, mas Senhor, eu não sei falar. E o Senhor dizia, mas eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Todas as vezes que você encontrar uma incapacidade dentro de você, é mais de Cristo que você precisa. Porque se você não sabe falar, Cristo sabe falar por você. Se você não tem um dinheiro, Cristo pode suprir. Se você acha que não consegue, Ele consegue para você. Ele consegue. Um dia, eu ainda morava em Belo Horizonte. Eu chegando, recém-chegado na igreja, não conhecia ninguém. Igreja grande. Quem já frequentou uma igreja grande sabe que é muito fácil se esconder na igreja grande. Ninguém nota você. Eu falei, mas vou deixar acontecer. Vou deixar as coisas acontecerem. Todo sábado, a Joelma e eu, nós íamos juntos para o Legacy. E o pastor Lucinho estava lá pregando. Eu cheguei lá em 2016. O Lucinho ainda tinha aquela proporção gigantesca. Hoje bem menos no Brasil. 2016, para você ter ideia, o Lucinho, ele tinha 10 mil convites por mês para pregar no Brasil e no mundo. 10 mil convites por mês. Pra você entender o tamanho dele, né? O tamanho dele. Aí um dia eu estava conversando com um amigo do seminário, eu falando, cara, seria tão bom trocar uma ideia com o Lucinho. E ele disse assim, você tá louco, cara? A última pessoa que você vai sentar é com ele. Olha o tanto que ele é cercado, olha o tanto que ele é. Eu falei, cara, eu converso todo dia com Jesus, eu não posso conversar com o Lucinho? Queridos, mas se fosse meses antes, aquela palavra teria tomado meu coração. Meses antes, eu tinha passado por esse processo de cura na identidade. Por esse processo. E um dia, estou lá no culto, antes do culto começar, chegou um pastor, na Lagoinha, ele falou, o culto falta 15 minutos para começar, mas vai lá no camarim, que o Lucinho quer trocar uma ideia contigo. Eu entrei, sentei com ele, conversamos algumas coisas. Depois ele me ajudou muito no lançamento de um livro que eu escrevi.
Ele mesmo falou: William, eu vou lançar o teu livro aqui na igreja. Ele mesmo fez isso. Sem forçar portas, sem querer entrar onde não foi chamado, mas esperar ser chamado, esperar acontecer, esperar desenvolver, para que lá na frente você possa olhar e dizer: eu só estou aqui porque Deus me trouxe aqui. Eu não forcei, eu não bajulei, eu não fiz nada. Mas se eu não tivesse convicção de quem eu era em Jesus, eu teria perdido aquela oportunidade. Se eu não tivesse convicção de uma identidade firmada, eu teria continuado a perder muito daquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu vou falar duas coisas aqui com muita convicção. A primeira: você já perdeu muita coisa na sua vida. Você já perdeu muitas bênçãos na sua vida. Você já perdeu muitas boas oportunidades na sua vida por uma identidade fragilizada, por você não saber quem você é em Cristo Jesus. Irmãos, me entendam, eu não estou falando de orgulho aqui. Quem está comigo aqui, diga amém. Não estou falando de orgulho, porque quem tem identidade em Cristo é humilde. Vocês estão me entendendo? Amém? Estou falando de identidade firmada. Você já perdeu muita coisa, eu tenho convicção disso. Se eu for sentar com cada um aqui, é uma lista que você vai fazer de muita coisa que você já perdeu, porque você se acha incapaz, porque você não tem uma identidade, ou possa não ter uma identidade firmada. Quem não tem identidade não tem acesso. Vai fazer uma viagem no aeroporto sem identidade, você não tem acesso. Quem não tem identidade não tem acesso. Não tem. Mas tem uma outra realidade. Se você aproveitar essa conferência para afirmar e autenticar a sua identidade em Jesus, todas as outras oportunidades que virão, você não vai perder nenhuma delas. Nenhuma delas. A sua identidade firmada é o seu acesso. É o acesso para aquilo que Deus quer posicionar você. Ele quer te posicionar. Ele quer te posicionar na vida financeira, no casamento. Ele quer te posicionar no ministério. Ele quer te posicionar na santidade. Ele quer te posicionar na igreja. Ele quer te posicionar na sociedade. Mas o seu passaporte é a autenticidade. Ele diz quem você é. Deixa Ele te dizer quem você é. Deixa Ele dizer. Pastor, como que eu vou saber quem Deus vai dizer quem eu sou? Quando você se relacionar com Ele. Se relacione com Ele, Ele vai te dizer, Ele vai te mostrar, Ele vai te conduzir, Ele vai te apontar os caminhos. É Ele que vai fazer. Fica de pé em nome de Jesus. Você tem que fortalecer essa identidade, querido. Eu sei que muitos podem falar aqui: mas pastor, você não sabe a condição que eu passei, as pessoas que eu perdi, os traumas que eu tive. Cara, Ele pode te curar de tudo isso. Ele quer te restaurar de tudo isso. Ele quer te levantar de tudo isso. E restaurar essa identidade. Você não é pecador, você é santo. Você é santo. Ainda que cometa deslizes, pecados, mas Ele te santifica. Alguém pode dizer amém aqui? Você não é abandonado, você não é órfão, você é filho de Deus. Você foi achado. Você estava perdido, jogado no lamaçal. Ele te encontrou, Ele te salvou, Ele te renovou, Ele te deu uma nova vida. Você tem um Pai. Você tem um Pai que é grande, que é rico, que é carinhoso, que é amoroso, que é poderoso, que supre todas as coisas. Ele quem afirma quem você é. Para João Batista ele diz: profeta, profeta.
Feche seus olhos. Quem sabe para muitas pessoas aqui, ainda hoje Ele vai dizer quem você é. Quem você é. Quem sabe Ele vai dizer e falar: olha, você vai ser um grande empresário, uma grande empreendedora. Quem sabe para outros Ele vai dizer: você é um pastor, você é uma pastora. Quem sabe para outros Ele vai dizer: olha, eu te chamei para viajar às nações da terra. Você vai servir em missões das nações da terra. Quem sabe para outros Ele vai trazer outras reafirmações. Mas não deixe que vozes de fora diga quem você é. É Ele quem diz, é Ele quem afirma, é Ele quem determina, é Ele quem olha para você. E quando Ele diz quem você é, Ele te preenche. Nada mais importa quando Ele fala, e todas as coisas vão convergir ao seu favor. Todas as coisas vão convergir no seu caminho, na sua vida, na sua história. Ele diz quem você é. Ele quem te torna autêntico nas suas palavras, no posicionamento, no seu coração, nos seus sonhos. Esqueça todas as outras vozes. Esqueça até mesmo a sua voz. E deixe a voz dele penetrar no seu interior, e Ele reafirma a sua identidade. Você não é o erro que você cometeu. Você não é o erro que aconteceu na sua vida. Não, você não é. Você é filho, você é filha. Você tem uma herança. Você tem uma herança que está em Cristo Jesus. Ele te permitiu nascer porque Ele tem um propósito. E Ele vai cumprir esse propósito. Ele vai cumprir. Em nome de Jesus, levante as suas mãos. Se renda a Ele nessa noite. Peça a Ele, diga: Jesus, diga quem eu sou. Diga a Ele: Jesus, reafirma a minha identidade no Senhor. Vamos, Lagoinha. Deixa Ele ministrar. Deixe Ele dizer quem você é. Não aceite nada menos do que a voz dEle. Não aceite nada menos do que Ele. Oh, Espírito Santo, reafirma. Traga autenticidade. Traga autenticidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amanhã, 2 horas da tarde, nossos workshops. Quero reforçar para você, fica ligado nas nossas redes sociais, viu? Um beijo no coração de vocês. Amanhã